Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 27 de março de 2025, quinta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na lição 86, a sexta lição da nossa segunda revisão, e estas são as ideias para a revisão de hoje. Lição 7.1, só o plano de Deus para a salvação funcionará. Lição 7.2, guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Então vamos lá. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Não faz sentido para mim procurar loucamente a salvação em toda parte. Eu a tenho visto em muitas pessoas e em muitas coisas, mas quando quis alcançá-la, não estava lá. Estava equivocado quanto ao lugar onde ela está. Estava equivocado quanto ao que ela é. Não empreenderei mais nenhuma busca vã. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. E me alegrarei porque o seu plano nunca pode fracassar. Estas são algumas formas sugeridas para a aplicação dessa ideia de modo específico. O plano de Deus para a salvação me salvará da minha percepção disto, isto é, da minha percepção equivocada. Isto não é nenhuma exceção no plano de Deus para a minha salvação. Que eu perceba isto, esta situação, essa pessoa, essa coisa, à luz do plano de Deus para a salvação. Lição 72. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Né? E eu gosto muito de lembrar daquela frase da lição anterior, da lição 7.1, que é: guardar mágoas é o oposto ao plano de Deus para a salvação. Correto? Muito bem. Guardar mágoas é uma tentativa de provar que o plano de Deus para a salvação não funcionará. No entanto, só o seu plano funcionará. Ao guardar mágoas, estou, portanto, excluindo a minha única esperança de salvação da minha consciência. Não quero mais sabotar os meus maiores interesses desse modo insano. Quero aceitar o plano de Deus para a salvação e ser feliz. Aplicações específicas dessa ideia poderiam tomar estas formas. Ao olhar para isto, estou escolhendo entre uma percepção equivocada e a salvação. Se eu vir uma justificativa para as mágoas nisto, não verei justificativa para a minha salvação. Isto pede salvação e não ataque. Esta situação, né, ela... Se eu não a vir da forma correta, ela será um ataque ao plano de Deus para a salvação, tá? Então, basicamente é isso. Ontem eu recebi uma mensagem do Marco Túlio. Obrigada, Marco. Um beijo para você. Ele falou que ele tinha gostado muito, né, da metáfora que eu contei para vocês, que eu comentei com vocês sobre a metáfora da festa no céu, né? E sim, a metáfora da festa no céu. Ele me perguntou de quem era, né? Foi inspiração do Divino Espírito Santo, na hora em que eu estava gravando o vídeo, né? Algumas vezes acontece. E foi muito engraçado porque ela veio inteira primeiro, e aí à medida que eu fui falando, os detalhes foram brotando à medida em que eu fui contando para vocês, né? E uma coisa importante que eu não sei se eu comentei com vocês ontem, e se não comentei, comento agora, e se comentei, repito agora, é o seguinte: se você foi convidado para a festa no céu, então pouco importa, com todo o respeito, com toda a gratidão que temos pelos nossos pais, mas não importa se eles tinham a lista errada, né? Na qual você não estaria registrado ou registrada, né? O que precisa ficar guardado com você, o que precisa ficar dentro do seu coração, é exatamente a lembrança do fato de que você foi convidado para estar aqui por Deus, por isso você está aqui,
né? Por isso você está aqui. Tem um propósito na sua vida aqui. E esse propósito, se você está comigo, é contribuir para o despertar espiritual da humanidade. É você ser esse pontinho de luz, esse pontinho de consciência crística aqui, né, no planeta Terra, né? Então, a sua presença importa. A sua presença faz toda a diferença. Toda a diferença. Não tem jeito. Você faz a diferença. Sem você aqui, não vai ser bacana. Você vai fazer falta. Tem uma pecinha nesse quebra-cabeça do momento planetário, desse momento ascensional, né? Que só essa pecinha, eu já falei isso pra vocês, acho que falei isso pra vocês em 2023, na Jornada de Cura da Criança Interior. Essa pecinha, ela é sua. Nenhuma outra pessoa pode colocar essa pecinha no lugar, porque ela é sua. Ela é a sua vibração energética. E à medida em que a sua vibração, o seu campo de energia vai se modificando, porque você está crescendo a cada dia, expandindo a sua consciência a cada dia, registrando essa frequência ascensional mais e mais e mais e mais a cada dia que passa, então essa pecinha ela também vai evoluindo, mas ela continua sendo só sua, né? Você é único no universo. Veja bem, eu não estou dizendo que você é especial, absolutamente. Não estou dizendo que você seja especial. Nós não somos especiais, né? Ser especial aqui teria uma conotação de que eu sou melhor do que o outro, ou de que eu sou pior do que o outro, de que eu sou superior, de que eu sou inferior. Não, eu sou igual, eu não sou especial. Somos todos iguais, somos todos um. Um de nós não tem um valor para o Criador maior do que o outro. Ah, eu não tenho um valor maior para o Criador do que o serial killer lá dos Estados Unidos. Não tem, isso não existe. Isso é uma falácia. Mas eu sou única. Eu sou única, nós somos únicos, tá? E isso é muito importante que seja entendido. A única diferença entre mim hoje e o serial killer, o assassino em série, é que hoje eu tenho um pouco mais de realização do Cristo em mim do que aquele indivíduo. Mas é só isso. É tipo assim, a minha casa tá um pouco mais limpa do que a dele. A dele tá bem suja, a minha tá um pouco mais limpa. Mas não tá totalmente limpa, porque se tivesse totalmente limpa, eu já teria ascensionado. Né? Talvez eu estivesse lá em pessoa hoje tomando um café com leite com o nosso Mestre Jesus. Não sei se ele gosta de café com leite, né? Tomando um suco. Vocês entendem isso? Então, essa questão de você ter sido rejeitado, e quantos de nós fomos, né? Alguns de nós foram rejeitados pelos pais, outros pelas mães, outros pelos pais e pelas mães, outros foram rejeitados pelos irmãos mais velhos, outros foram rejeitados pelos amigos dos pais, outros foram rejeitados pelos avós, pelos tios. Em algum nível, alguém rejeitou a gente. Ah, por que você está falando isso? Porque a gente tem essa crença no pecado, né? E foi a crença no pecado que nos trouxe até aqui. A esse belo ensinamento chamado Um Curso em Milagres. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Então tem alguma rejeição aqui em mim? Tem alguma rejeição aí em você? Tem algum abandono em mim e em você? Tem alguma humilhação em mim e em você? Tem alguma traição em mim e em você? Tem alguma injustiça que aconteceu para mim, que aconteceu para você? Então estamos todos no mesmo barco, como nós vimos lá ao longo de 2023 com a jornada de cura da criança interior, né? Não é verdade? Mas nós precisamos nos lembrar atentamente, especialmente com relação a essa questão da rejeição, porque a gente pode falar, eu não deveria estar aqui, eu não podia estar aqui, o que eu estou fazendo aqui, eu não sirvo para nada, eu sou um lixo, eu não valho nada, eu não sou bom o bastante, né? Todos esses pensamentos aí que geram essa memória emocional
negativa dissonante, né? Então, nesse caso da rejeição, você só precisa se lembrar então da metáfora, da festa no céu. Todos foram convidados. Todos que estão aqui é porque foram convidados. Lá na portaria, lá na entrada, os nossos pais, ou tios, ou os avós, ou os irmãos, eles simplesmente tinham a lista errada. Na lista certa o nome está lá, né? Vocês já foram num evento ou numa festa em que o porteiro, a pessoa que estava recebendo, o anfitrião, perguntou: qual é o nome da senhora? Qual é o nome do senhor? Aí eu cheguei lá e falei assim: Jaqueline Mariano. E aí a pessoa vai lá e olha e fala: ah, seu nome tá aqui o seu crachá, ou tá aqui, sei lá, a sua lembrancinha da entrada, ou a senhora pode entrar, muito bem. Então, é isso, o seu nome tá na lista, tá? Se por um acaso ainda houver alguém na sua vida que esteja dizendo para você que o seu nome não tá na lista, né? Talvez hoje você ainda precise morar na casa dos seus pais, e talvez os seus pais, com uma falta de consciência ainda aí, digam para você que você não serve de nada, que você não vale de nada, que você é um inútil, que você nunca vai ser alguém na vida. Aí você pode se lembrar disso. Não, mas para essa festa eu fui convidado. Para essa festa eu fui convidada. Olha que bacana. Não é bacana? Eu tô aqui porque realmente era para eu estar aqui. Né? Eu sou um presente de Deus para o mundo e o mundo é um presente de Deus para mim, né? E isso, gente, a partir do momento em que... Isso é muito importante que eu vou falar com vocês agora. A partir do momento em que eu me conscientizo de quem eu sou, a partir do momento em que eu me conscientizo de quem Deus é, a partir do momento em que eu me conscientizo de que Deus é o meu Pai, a minha fonte, a minha causa única, de que eu sou filho, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado. A filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, curada, íntegra e isenta de pecado, isso precisa ser suficiente para mim. Os meus conflitos precisam acabar. Isso é suficiente. O chefão botou o meu nome na lista. Imagina que você vai na festa de final de ano da Apple, a empresa dos telefones celulares, dos produtos, né, de informática. A gente vai lá na festa da Apple, uma festa chiquíssima. Vai ser a festa de encerramento do ano de 2025, né? E aí a festa lá tá bombando. O seu nome tá lá na lista, porque o CEO, que é Deus, né? Hoje eu não sei quem é o CEO da Apple. Eu não tenho ideia de quem seja. Quer dizer, eu até me lembro o nome dele, mas agora eu até sabia o nome dele, mas agora me esqueci. O CEO da Apple botou o seu nome lá na lista. Então o porteiro até pode falar assim: e ó, o seu nome não tá aqui na lista não. Aí você, com toda a segurança, você pode falar assim: o senhor pode chamar o CEO? Que aí ele vai confirmar para o senhor quem eu sou. E quem você é? Você é esse filho de Deus. Você é essa filha de Deus. Tá bom? Então isso, a partir de agora, precisa ser suficiente para cada um de vocês. Tá? Quando vocês começarem a ouvir a voz de rejeição do ego dentro de vocês, vocês vão falar assim: e a Jaque me lembrou que isso é apenas a voz do meu ego. Apenas. Tá? E aí fica tudo bem. Entenderam? Muito bem. Então, os exercícios. Só o plano de Deus para a salvação funcionará, né? Dessa minha percepção equivocada. Nada é exceção. Não existem exceções. E guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação, tá? Passamos agora à leitura do livro de Melody Beach, A Linguagem da Liberdade, e o texto do dia 27 de março, que é maravilhoso, o título do texto é Restos de Queimada, tá? Restos de Queimada. Como pode? O que devo dizer? Embora tenha sido o que eu pretendia, eu ainda me sinto culpado, envergonhado e amedrontado. Essa é uma reação comum nos comportamentos novos e excitantes da recuperação. Qualquer coisa que tenha relação com o nosso poder e a nossa função de cuidar de nós mesmos
pode nos conduzir a sentimentos de vergonha, culpa e medo. Olha que interessante. Ela fala de vergonha, culpa e medo, né? A vergonha aqui pra gente é a crença no pecado. Porque quando eu acredito que pequei, a primeira coisa que eu penso é que eu não sou boa o bastante, né? Então eu tenho vergonha de mim mesma, né? Não devemos, eu tô lendo aqui em português, tá, gente? Então não tem erro, não tô inventando. Ela fala dos sentimentos de vergonha, culpa e medo. São aqueles níveis mais básicos, né? Os mais básicos da escala lá de níveis de consciência do Dr. Hawkins que a gente estudou no ano passado. Esta é uma reação comum nos comportamentos novos e excitantes da recuperação. Qualquer coisa que tenha relação com o nosso poder e a nossa função de cuidar de nós mesmos pode nos conduzir a sentimentos de vergonha, culpa e medo. Não devemos permitir que esses sentimentos nos controlem. Eu posso sentir vergonha, eu posso me sentir culpada, eu posso sentir medo, mas esses sentimentos não precisam me controlar. Eu posso sentir muita vergonha, mas eu não preciso deixar a vergonha controlar os meus comportamentos. Entende? Eles são um retrocesso, os sentimentos. São os restos de queimada. Deixem que se queimem até o fim. Quando começamos a confrontar e atacar as emoções e as mensagens, quando começarmos a nos confrontar e a atacar as emoções e as mensagens, essas mensagens negativas, né? Experimentaremos os restos de queimada, os resquícios que permitimos controlarem toda a nossa vida, a culpa, a vergonha e o medo. Muitos de nós crescemos com mensagens baseadas na vergonha. Não é certo cuidarmos de nós mesmos, sermos honestos, sermos diretos e termos o nosso poder com as pessoas. Muitos de nós crescemos com a mensagem de que não era certo ser quem éramos e resolvermos os problemas nos nossos relacionamentos. Muitos de nós crescemos com as mensagens de que o que desejamos e necessitamos não é o certo. Deixe isso tudo queimar-se. Não temos de levar esses restos de queimada tão a sério. Não deixemos que eles nos convençam de que estamos errados e de que não temos o direito de cuidar de nós mesmos e de fixar limites. Temos realmente o direito de cuidar de nós mesmos? Temos realmente o direito de estabelecer limites? Temos realmente o direito de ser diretos e dizer o que precisamos dizer? Temos? Podem estar absolutamente certos de que sim. Hoje deixarei que se queime até o fim qualquer resto de queimada que se instale depois de praticar um novo comportamento de recuperação. Um comportamento de honestidade, um comportamento de diálogo, um comportamento de autocuidado, um comportamento de aceitação da realidade, um comportamento de estabelecermos um limite, né? Não levarei isso tão a sério. Deus, ajude-me a abandonar a vergonha e os medos desnecessários sobre o que acontecerá comigo se realmente eu começar a cuidar de mim mesmo e começar a amar a mim mesmo. É difícil, né? As pessoas reprovam os nossos novos comportamentos e aí a gente cai lá na vergonha. Né? Temos vergonha de estarmos agindo de uma forma diferente, ou nos sentimos culpados porque agimos de uma forma diferente que diretamente nos beneficia, ou temos medo de que as pessoas se retirem das nossas vidas, retirem o seu amor, vão embora, não é mesmo? São os restos de queimada. É como se nós estivéssemos indo para a academia de ginástica. Nós estamos fazendo musculação. A cada dia que passa, a nossa musculatura vai ficando mais forte. Conseguem entender isso? É bem bonito isso de se ver. Isso é bem bonito de se ver. Novos comportamentos. Estamos ficando mais fortes, estamos ficando mais confortáveis.
Como diz a Marianne Williamson, estamos tomando posse dos nossos sims e dos nossos nãos, né? Vamos caminhar com firmeza. Porque uma coisa que nós precisamos entender, que eu acho que vai ajudar muito vocês nesse processo, é que se nós queremos construir uma nova sociedade, uma sociedade que tem por base a consciência crística, né, o nosso chakra cardíaco governando os nossos pensamentos e comportamentos, as nossas vidas, nós obrigatoriamente vamos ter que agir de uma forma que é diferente daquela forma de agir de todos à nossa volta, porque nós somos diferentes, porque nós estamos buscando fazer diferente. Escolhe novamente, meu irmão. Não é isso que nós estamos fazendo? Vocês se lembram de que ontem Jesus falou, a gente aprendeu que Jesus não veio ensinar religião, ele veio ensinar ascensão. Ele veio ensinar ascensão e o primeiro passo da ascensão é a limpeza dos programas do ego negativo, que fazem com que as nossas ações sejam baseadas nos sentimentos de vergonha, culpa e medo, né? Como eu agiria aqui se eu me amasse? O que eu faria? Né? Essa é a pergunta. Se eu verdadeiramente me amasse, o que eu faria hoje? Né? Então, nós estamos fazendo diferente. Então, olha só, no início todo mundo vai achar a gente esquisito. No início, talvez até as pessoas comecem a se sentir desconfortáveis na nossa presença. Mas nós fizemos essa escolha, por isso que nós estamos aqui juntos. Nós estamos querendo construir um novo mundo. Vocês lembram do livro que eu... não foi com vocês não, foi na meditação. Eu tenho que achar esse livro, eu não sei onde ele está. É Um Novo Mundo Esperando para Nascer, do Eckhart Tolle. Esse novo mundo, gente, ele está em processo de parto. Ele está chegando. Então, nós temos que bancar esse processo esquisito, sabe? De ser diferente, de ser esquisito. Nós vamos ter que bancar a rejeição das pessoas. As pessoas, eventualmente, não vão nem gostar da gente, não vão mais querer ficar perto da gente, a gente não vai ter mais sintonia com elas, né? Porque nesse processo de expansão de consciência, a gente está parando de participar de muitos jogos de relacionamento. Mas a pessoa, infelizmente, ela quer ficar naquele eu dela do passado. E tudo bem, ela tem a eternidade para ficar no antigo eu. Nós aqui, e em outros grupos aí, milhares pelo mundo, centenas no Brasil, estudando outros ensinamentos, outras filosofias, nós estamos escolhendo fazer diferente. Mas essa é a nossa escolha. Nós não podemos obrigar que o outro venha conosco. Às vezes a pessoa nem nota a nossa mudança. Às vezes nota. Às vezes a pessoa chega e fala, nossa, como você está diferente. Às vezes a pessoa nem vê. Às vezes a pessoa chega para se relacionar com você, ela nem pergunta como você está. Oi, tá tudo bem? Como é que tá a sua vida? Nem pergunta. Por quê? Porque só está ocupada com os próprios assuntos. E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. Tenham fé, as energias de luz estão entrando no planeta, isso é um fato. A humanidade vai ascender. Vai ascender, não tem outro jeito. Tá bom? Fiquem tranquilos. Mas fiquem tranquilos a partir de uma linha de ação que é para a transformação da vida de vocês. Parem de se incomodar com a vida dos outros. Deixa o outro. Cuida da sua vida. Foca no teu silêncio, no teu crescimento. Foca na transformação da vida que você quer ter. Foca na escolha da vida que você quer ter. Talvez, quando você conseguir manifestar essa vida na sua vida, talvez as pessoas cheguem para você e falem, nossa, que bacana, como você conseguiu tudo isso? Talvez não falem. Talvez falem assim, nossa, agora o fulano tá metido, agora não dá nem mais para conversar com ele. Ok. Né? A pessoa não vai me perguntar nada, mas já diz que eu tô metida, né? Vamos lá, vamos ler agora, falar sobre o terceiro raio, que é o raio da inteligência ativa. Estamos com o livro do Dr. Joshua David Stone, Manual Completo de Ascensão.
O terceiro raio, o raio da inteligência ativa. Esse é o raio do pensador abstrato, do filósofo e do metafísico. As pessoas desse raio têm uma imaginação fértil e são excelentes em matemática superior. Elas sonham e teorizam idealisticamente. Elas percebem todos os ângulos de uma questão de maneira lúcida. Definitivamente não é o meu raio. Uma de suas principais características é a perseverança. Elas são hábeis em se fixar numa coisa e não a deixam até concluí-la, mesmo que seja necessário uma existência inteira. Os membros do terceiro departamento são os organizadores da hierarquia. São as almas que estão ou não encarnadas que providenciam para que as coisas sejam feitas. Seu método de busca do caminho espiritual é através do trabalho filosófico e metafísico profundo, até alcançarem a realização. Thomas Edison foi um exemplo notável de um tipo do terceiro raio. Eu acho que ele não sabia bem quem era o Thomas Edison, né? Thomas Edison foi um embuste, né? Mas, enfim. Outros foram Eleanor Roosevelt, né, a esposa do presidente Roosevelt americano, o mestre Paramahansa Yogananda e Ernest Holmes. Ernest Holmes, ele foi o fundador de uma igreja de New Thinking, né, Novo Pensamento, nos Estados Unidos, que eu não sei se era a Unity ou se era a ciência da mente. Deixa eu ver aqui para vocês, para não deixar vocês no vácuo. Foi uma das duas, ou talvez... Foi alguma igreja de New Age, né? Vamos lá, peraí. Vamos ver aqui. Ele escreveu vários livros, tá? Ele é bem famoso lá nos Estados Unidos. Ele era maravilhoso, tá? Ele diz aqui que é do terceiro raio. Escritor americano. Igreja da Ciência da Mente, tá? Um líder do Novo Pensamento americano, tá? Ele nasceu em 1887 e faleceu em abril de 1960, tá? A gente ainda não era nem nascido, tá? Então ele fundou uma filosofia espiritual que é conhecida como ciência da mente, tá? Escreveu vários livros de metafísica. Eu conheci o Holmes por intermédio de Louise Hay. Louise Hay fala muito dele, cita muitos livros dele, mas não sei dizer para vocês se eu já li algum livro dele, tá? Então, Ernest Holmes. Mestre Paramahansa, vocês já sabem quem é, que eu falo sempre dele, né? Os tipos do terceiro raio são muitas vezes perfeccionistas. Eles podem ignorar tudo, exceto os seus projetos favoritos, que executarão com grande precisão. Tendem a ser muito independentes. Sob o aspecto negativo, têm a capacidade de fazer com que todos compartilhem de suas próprias percepções. Eles são equilibrados, concretos, lógicos, lúcidos e organizados. Entretanto, nem sempre têm consciência das consequências. Uma de suas grandes habilidades é manterem-se fiéis na busca da perfeição e da verdadeira divindade, não se desviando dessa direção até que a meta seja alcançada. As virtudes especiais das pessoas do terceiro raio são a visão ampla de todas as questões abstratas, a sinceridade de propósito, um intelecto lúcido, capacidade de concentração em estudos filosóficos, paciência, cautela e despreocupação com ninharias. Os vícios desse raio são o orgulho intelectual, a frieza, o isolamento, o descuido com os detalhes, a distração, a obstinação, o egoísmo e a crítica exagerada aos outros. Vocês vejam que é um raio muito mental, né? Ele está descrevendo aqui o corpo mental, né? As virtudes a serem adquiridas são a simpatia, a tolerância, a devoção, a precisão, a energia e o senso comum. Tá bom? E aí vamos ver o que ele fala aqui do terceiro raio. Expressão superior, os meios de comunicação ou de interação. O rádio, o telégrafo, o telefone, os meios de transporte. Redes sociais, evidentemente. Expressão inferior, o uso e a disseminação do dinheiro e do ouro.
E aí ele diz que é o raio da inteligência ativa e o regente é Saturno. O regente do terceiro raio é Saturno, tá bom? O plano do espírito e da alma, tá? Não é o plano mental. Eu falei que era do mental, mas não é, tá? É o plano do espírito e da alma, tá bom? Esse raio, ele está em manifestação no planeta Terra desde 1425 depois de Cristo. Olhem que bonita a informação que a gente tem aqui, que o quarto raio, ele entra em manifestação agora a partir desse ano, né? E os mestres que eu sigo estão dizendo que realmente 2025 é um ano que será um divisor de águas na evolução, na expansão da consciência da humanidade, tá? Se você ainda não fez o seu floral numerológico comigo, me mande um e-mail e faça, tá? Inclusive recebi uma mensagem maravilhosa aí da Aline, a esposa do Marco Túlio. Um beijo, Aline, obrigada. Ela dizendo que os florais estão realmente fazendo diferença na vida dela e que ela percebeu isso quando as essências acabaram e ela teve que esperar um tempo para encomendar e eles virem novamente, tá? Gente, é um ano de mudança, é um ano de muitas mudanças astrológicas, é um ano de muita turbulência, né? Em termos planetários, em termos aí do que está acontecendo com a humanidade, e os florais são como se fossem um amortecedor de choque, tá? Um colchãozinho para vocês. Tá bom? Como é que a gente desenvolve o terceiro raio? Ele diz aqui que é mente superior, sim, ó. Então, ó, mente superior, tá? É a mente superior. Então, eu tinha falado certo, porque eu chutei, né? A precisão do pensamento, a matemática superior e a filosofia. E ele é regido também por Vênus. Então, eu acho que talvez aqui... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Ele tá dando... ele tem uma segunda regência também, que é por Vênus, tá bom? Então, se você se identificou aí com esse raio, você já sabe em que você precisa ficar de olho. Como assim, Jaque? A gente tem que ficar de olho na gente mesmo, né? Então, nós precisamos ficar de olho em adquirir as virtudes de simpatia, tolerância... Peraí. Tô falando errado. Não, é isso mesmo. Simpatia, tolerância, devoção, precisão, energia e senso comum. Temos que tomar cuidado com o orgulho intelectual, a frieza, o isolamento, o descuido com os detalhes, a distração, a obstinação, o egoísmo, a crítica exagerada aos outros. Então, se você tiver uma Vênus muito forte no seu mapa astral, né? Se você tiver muitas coisas em Libra, ou se você tiver muitas coisas em Touro, né? Ainda que eu vejo esse raio aqui muito mais libriano, né? Muito mais de ar do que de terra, né? Tem inclusive astrólogos que dizem que o planeta verdadeiro regente de Touro não é Vênus, né? Que é a própria Terra, né? Que é a mãe Gaia. Eu gosto muito dessa ideia, eu acho que tem tudo a ver, né? E vocês sabem que os meus mestres, os dois do Stargate, eles são taurinos, né? Muito interessantes, né? Como essa energia de Gaia, da Mãe Terra, ela tá no Stargate, né? Então, basicamente é isso. Então, esse é o terceiro raio, né? Vocês estão vendo que à medida em que nós vamos estudando essa descrição dos raios, nós percebemos duas coisas muito interessantes. Quando você vê o que é fácil para você, você tem uma indicação da sua missão e do seu propósito de alma. Vocês concordam comigo? Porque aquilo é fácil para mim. Aquilo é fácil. Por ali eu transito com muita tranquilidade, né? E quando eu vejo o que é a virtude que eu tenho que desenvolver, e aí ele diz também qual é a minha tendência ao lado negativo, qual é a sombra, qual é o defeito de caráter, eu posso ficar de olho, né? É difícil pra gente essa coisa, né, de olhar para os defeitos de caráter. Mas, gente, não tem forma mais fácil de você amadurecer. Olhe para os seus defeitos de caráter. Não tem forma mais fácil de você amadurecer. Não tenha medo de olhar para as suas dificuldades. Nós estamos todos aqui imersos nessa história, né, nesse
mundo governado pelo ego negativo, né? A gente precisa se conhecer. Se conhecer é a maneira mais rápida de você melhorar de vida. Você precisa de um mapa de você mesmo, que é o mapa astrológico. Você precisa de um mapa de você mesmo, um mapa numerológico, né? Os cabalistas, eles fazem diversos tipos de mapas. Tem o mapa da alma, tem o mapa da árvore da vida. Nós precisamos desses mapas, dos nossos mapas, numerológico, astrológico, né? O mapa da árvore da vida, ele é baseado nas cartas do tarô, mas ele não é baseado numa ferramenta de adivinhação. Ele é um cálculo matemático lá, com as coordenadas lá do dia que você nasceu, né? Então aí o cabalista vem e monta a sua árvore da vida. É muito legal, né? Então nós precisamos nos conhecer. Para onde é fácil a Jaque ir? Ah, é por aqui. Quais são os atalhos disponíveis para Jaque? Ah, são esses aqui. Quais são as dificuldades? Onde a Jaque tem que ir lá para a academia fazer musculação? Ah, é isso aqui. Às vezes, gente, pode acontecer de você achar que você é de um jeito, porque você ouviu a sua família dizer que você era daquele jeito, e quando você vai ver o seu mapa, você vê que a coisa é bem diferente. E é interessante porque num primeiro momento você pode ficar muito desconfortável. Ah, eu não sabia que eu tinha isso, ou eu não sabia que eu tinha aquilo. Você pode falar, nossa, isso é surpreendente, não é isso não. Mas depois, quando passam alguns dias, aquela informação, ela vai entrando, você vai fazendo o download da informação. Você vai recebendo aquilo, você vai falando assim, caraca, então eu passei o tempo inteiro correndo de um caminho que estava se apresentando para mim o tempo todo, porque era exatamente o caminho que eu tinha para percorrer. Era o que eu tinha que deixar inacabado. Foi isso que eu vim resolver nessa vida. E aí, gente, eu posso garantir para vocês que a vida toma um outro colorido. Saiba de você, saiba dos seus movimentos. Esse ano, 2025, é um ano de energia 9, é um ano de fins de ciclo. A quantidade de coisas que março ainda nem terminou, mas a quantidade de coisas que já teve um encerramento na minha vida e encerramentos abruptos. Vocês entendem? Encerramentos abruptos praticamente foram cortes. Eu aqui, de memória, eu posso falar de 4 eventos que aconteceram comigo. Ou totalmente repentinos. Que eu tive que colocar um fim numa situação. Porque a vida veio e falou, ó, acabou. Não é mais pra ser. E aí? Eu tô num ano pessoal 9 também, né? Então, esse floral numerológico, ele é um floral que ele considera a energia 9 do ano, considera a sua energia do ano, tá? A sua energia para o ano e considera umas outras coisas que eu já não tô mais me lembrando aqui o que são. São 4, eu acho, tá? Então, ele é personalizado para você. Ele não é para outra pessoa, ele vai ser feito para você. Se tiver uma outra pessoa com o mesmo movimento numerológico que você para 2025, aí ela vai ter outro floral. Lembrei o que considera. É a fórmula do meu professor, que canalizou, que disse que essa é a fórmula dos movimentos planetários de 2025. É isso. Considerava 3 coisas, disso eu tinha certeza. Tá? E essa fórmula ela é feita para você a partir de um cálculo. Existe um cálculo. Esse cálculo vai originar uma fórmula para você. E você vai ver como isso vai apoiar você. Então, se você estiver interessado, interessada em fazer, me mande um e-mail. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu tinha que falar mais alguma coisa. Tenho que ler a lição de novo pra gente não se esquecer dela durante o dia, tá? Então, nós estamos na lição 86. Somente o plano de Deus para a salvação funcionará.
O plano de Deus para a salvação me salvará da minha percepção disto. Isto não é nenhuma exceção no plano de Deus para a minha salvação. Que eu perceba isto só à luz do plano de Deus para a salvação. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Ao olhar para isto, estou escolhendo entre uma percepção equivocada e a salvação. Se eu vir uma justificativa para mágoas nisto, não verei justificativa para a minha salvação. E isto pede salvação e não ataque. Tá bom? Então, basicamente, essa era a mensagem do dia, tá? Pratiquem, 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 tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.